E aqui estamos palpites de quinta-feira, dia 1/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa dos Campeões da CONCACAF, semifinais, jogo de volta. Cruz Azul e Tigres. No jogo de ida foi 1-1. Nos últimos 5 jogos o Cruz Azul venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Marcou 1 ou mais gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Tigres venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite: casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato belga, Clube Brugge contra Gent. O Brugge é o primeiro e o Gent sexto. Nos últimos 5 jogos o Brugge venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam não nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Gent venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 5-0 para o Brugge. Palpite: casa vence. Copa do Brasil, Brusque contra Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos o Brusque venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Paranaense venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite: casa gol. Operário e Vasco. Nos últimos 5 jogos, o Operário venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Palpites: jogo under, menos de 3 gols e meio. Mercado de cantos, mais de 8,5 escanteios. Santos e CRB. Nos últimos 5 jogos o Santos venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o CRB venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0,5 HT gols na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do CRB e um empate, 1-1 e 2-0. Palpite: casa gol. Criciúma e Bragantino. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 1-0 e 5-1. Palpites: mercado de cantos, mais de 8,5 escanteios. Botafogo da Paraíba e Flamengo. Nos últimos 5 jogos o Botafogo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Flamengo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite: fora vence. Cruzeiro e Vila Nova.
Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga Europa, semifinais, jogos de ida, Athletic Bilbao contra Manchester United. Nos últimos 5 jogos, o Bilbao venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4, empatou 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o United empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Tottenham e Bodo. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bodo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga Europa, jogos de ida. Betis contra Fiorentina. Nos últimos 5 jogos, o Betis venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpites, casa vence, empate e anula. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Djurgården contra Chelsea. Nos últimos 5 jogos, o Djurgården venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Palpite, fora vence. Campeonato inglês, Nottingham contra Brentford. O Nottingham é o 6º e o Brentford 11º. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Brentford venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-2 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato egípcio, Cerâmica contra Benk. O Cerâmica é o 6º e o Benk 5º. Nos últimos 5 jogos, o Cerâmica venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Benk venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos jogos entre essas duas equipes, tivemos 2 vitórias do Cerâmica e uma do Benk, 1-0, 5-0 e 2-1. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Al-Masry contra Zamalek. O Al-Masry é o 4º e o Zamalek 3º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Masry venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Zamalek venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0 e ano passado eles se enfrentaram 2 vezes com uma vitória de 1-0 para cada lado.
Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.